El lago duerme, su fe también. Manuel espera, pero nada ve. Entre las campanas su voz resonaba, el eco de una fe que nunca albergaba. En lo alto del pueblo, guía sin rumbo, Manuel entregaba su alma en lo profundo. Es en el silencio donde la verdad se esconde, y en el sacrificio su luz responde. São Manuel Bueno, Mártir, publicada em 1931, é amplamente considerada o testamento espiritual do filósofo espanhol Miguel de Unamuno. Desde o início, a obra expõe uma dificuldade central que atravessa tanto o autor quanto seu protagonista, a dificuldade de compreender o que significa de fato ter fé. A narrativa apresenta Dom Manuel, pároco da aldeia de Valverde de Lucerna, cuja vida é relatada por Ângela Carbalino, uma devota que o considera um santo vivo. Aos olhos da comunidade, Dom Manuel encarna um cristianismo perfeito. É admirado por sua caridade, dedicação e por sua capacidade de manter a coesão social da vila. Atua como líder espiritual e social, resolve conflitos familiares, ajuda os mais frágeis, ensina na escola e sustenta a vida coletiva por meio da religião e por ensinamentos ortodoxos. Por trás dessa imagem exemplar, porém, Dom Manuel carrega um segredo devastador. Ele simplesmente não acredita. Essa descrença é a fonte de seu sofrimento constante. Para evitar o confronto direto com suas próprias dúvidas, ele foge sistematicamente da solidão, pois é nela que os questionamentos se intensificam. Para silenciar essas dúvidas, ele se entrega inteiramente ao serviço da comunidade. Quanto mais elas se intensificam, mais ele se refugia nas obras de sua vida sacerdotal. Sua fé não é vivida como consolo, mas como sacrifício. É uma fé crucificada, experimentada como dor permanente. O conflito se aprofunda com o retorno de Lázaro, irmão de Ângela, que volta da América com ideias progressistas e ateias. A ele, Dom Manuel confessa que sua santidade é na verdade um ato consciente de renúncia. Ele mantém a aparência da fé para garantir que o povo viva consolado, mesmo não acreditando naquilo que prega. Seu martírio consiste precisamente nisso: abdicar da própria verdade para preservar a ilusão que considera necessária à vida dos outros. Para Dom Manuel, a ideia de que Deus não existe ou de que não há vida após a morte é insuportável para as pessoas simples. Ele confronta essa sua convicção pessoal para continuar atuando como padre e oferecer alívio espiritual aos aflitos. Esse gesto implica um sacrifício interior contínuo. Dom Manuel afoga as próprias dúvidas no exercício do sacerdócio. Atua como padre por amor aos outros e sufoca em si aquilo que não permite transbordar. Sua dor é silenciosa e privada, enquanto o consolo que oferece é público. A religião assume, assim, a função deliberada de um ópio existencial, não por cinismo, mas por compaixão. Sus ojos miran el lago quieto, dentro de él un eco inquieto. El lago reflejaba su propia duda, aquel que cuidaba su fe sin ayuda. El pueblo creía bajo su manto, pero Manuel solo enfrentaba el llanto. Es en el silencio donde la verdad se esconde, y en el sacrificio su luz responde. Esse drama individual condensa o pensamento filosófico de Unamuno, estruturado na tensão permanente entre razão e fé, sem jamais oferecer uma solução conciliadora. O autor não busca respostas sistemáticas. Seu interesse está na angústia humana diante da mortalidade e no desejo desesperado de imortalidade.
Para Unamuno, a verdadeira fé não é uma certeza tranquila, mas uma experiência agônica, marcada pela dúvida e pela luta constante contra o niilismo. Há em seu pensamento um medo explícito da extinção, um terror radical diante do nada. Sua filosofia nasce desse medo e se organiza em torno dele. Sua relação com o cristianismo é essencialmente humanista. Unamuno não defende a fé pela verdade objetiva de seus dogmas, nem por sua coerência intelectual, mas pelo que ela produz em termos de conduta, sentido e obras. Acima de tudo, ele valoriza o conforto que a fé oferece, entendida como uma ilusão vital, capaz de dar sentido ao cotidiano, mesmo quando a razão é incapaz de comprová-la. É aqui que surge, a meu ver, uma confusão fundamental de Unamuno em relação à natureza da fé cristã. Ao identificar a fé com a ausência de dúvida ou com a certeza racional da existência de Deus e da vida eterna, Unamuno e seu personagem parecem concluir que não possuem fé. Essa conclusão, porém, parte de uma compreensão restrita do que seja crer. A fé cristã, desde sua própria definição bíblica como o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, carrega um paradoxo interno. Ela não se apoia na evidência, mas justamente naquilo que escapa à comprovação. É fácil ter certeza do que é evidente, mas essa certeza não é fé. A fé exige necessariamente um salto no escuro, o que implica a possibilidade real da dúvida. Onde não há risco, não há fé. Além disso, no cristianismo, a crença não se apresenta como uma escolha plenamente submetida ao livre-arbítrio. Ninguém decide crer da mesma forma que decide uma ação moral. Ou se crê, ou não se crê. Nesse sentido, a fé se aproxima mais da graça do que da vontade. Ela acontece ao sujeito mais do que é produzida por ele. Visto dessa forma, Unamuno e Dom Manuel talvez não estejam vivendo uma anomalia da fé cristã, mas o seu próprio paradoxo constitutivo. O que ambos experimentam não é exatamente a ausência de fé, mas uma crença atravessada pela dúvida, incapaz de se afirmar como certeza estável. Há em Dom Manuel e possivelmente no próprio Unamuno uma postura peculiar que raramente é nomeada com precisão: a crença na descrença. Não se trata simplesmente de não ter fé, mas de acreditar que não se tem fé. Quem não tem fé simplesmente não crê. Já quem acredita não ter fé continua paradoxalmente em relação com aquilo que nega, ainda que de forma tensa, negativa e sofrida. Assim, São Manuel Bueno Mártir não é apenas uma reflexão sobre fé e dúvida, mas uma meditação trágica e complexa sobre a própria natureza da fé, que permanece como uma ferida aberta, um campo de tensão permanente entre o desejo de acreditar e o medo que impede essa crença de se afirmar plenamente. Las montañas rodeaban su vida callada, como el rebaño que él nunca abandonaba. Su lucha no era por ver el cielo, sino por guiar a los que ven el suelo. Manuel se apaga, el pueblo despierta, su luz se queda, aunque él no sepa. Es en el silencio donde la verdad se esconde, y en el sacrificio su luz responde. El lago calla, Manuel también, pero en la fe otros renacen.